noite. Quão formoso és, ó Rei do Universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Pai do Senhor, povo de Deus, estamos aqui hoje para trazer um conteúdo abençoado para a sua vida. Eu, juntamente com meu pai, pastor Luciano. Amém. Pai do Senhor, povo de Deus. Deus está no controle de tudo. Amém? Glórias a Nós Deus. estávamos cantando agora, falando que maravilhoso é estar na presença do Senhor. O que você tem a dizer a respeito sobre isso? Amém, né? Como nós estávamos louvando aqui, né? A respeito desse louvor, né? Que maravilhoso é estar na presença de Deus, na presença do Senhor. Porque outrora, antes de conhecer a palavra do Senhor, eu achava que maravilhoso era quando eu estava com um copo de bebida na mão, ou quando eu estava numa festa mundana, sem a presença de Deus, sem a direção de Deus, ou até mesmo quando eu estava com baseado na boca, fumando aquele baseado ali, lombradão. Eu achava que aquilo ali era maravilhoso, e na verdade eu estava enganado. Porque maravilhoso de verdade é estar na presença do Senhor. Amém. Adorando, glorificando, exaltando. Porque o Senhor, Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação seja para Ele, né? Como eu estava falando sobre a bebida, sobre a droga, são alegrias que o ser humano precisa comprar. Olha só, pense em uma alegria que passa. Muitas vezes está numa roda de amigos ali bebendo, né? Achando que está ali na maior alegria, felicidade do mundo, mas o efeito da bebida começa a passar. É verdade. E aí acabou a alegria. Da mesma forma, é quando o ser humano está com baseado, foi um baseado ali, como muitas das vezes fumei altos baseados, e eu estava ali lombradão, tirando uma onda, achando que estava tirando uma onda, e na verdade eu estava sendo escravizado pelo diabo. Pura verdade. E aí o que acontece? A lombra sempre vai passar. Mas a alegria que Deus nos dá é uma alegria eterna. Glória a Deus. E na verdade, eu estava ali lombradão e muitas das vezes queria sair daquela escravidão, mas eu estava ali escravizado pelo diabo. Isso. Né? Verdade. E mais um dia eu conheci a verdade do Senhor. Eu quero contar uma experiência aqui que eu tive lá no ano de 90 para 91 por aí, em Feira de Santana, onde eu morava, né? Hoje eu moro em Caldas do Jorro. Há 22 anos eu moro em Caldas do Jorro. O que acontece? Mas quando eu morava em Feira de Santana, era bem jovem ali, mais ou menos em 90 para 91 por ali. O que acontece? Eu tive uma experiência terrível, né? No mundo das drogas, atolado ali nas drogas, escravizado pelo diabo. E eu usei droga a semana inteira. E quando foi no final de semana, numa sexta-feira, eu fui pro bairro de Feira 10, eu estava ali usando droga. E de repente, eu tive um princípio de overdose. Olha que coisa terrível. A minha língua começou a querer embolando ali. Estava com um amigo e ali
a gente conversando ali e tudo, mas depois de usar muita droga ali, eu percebi algo diferente na minha vida, percebi as minhas mãos começar a ficar dormentes, né? E a língua querendo embolar, mas naquela situação ali eu via o diabo querendo me tragar minha vida. Isso. E na verdade, quase que eu desci a sepultura, quase que o diabo ganhou minha alma ali. Mas Jesus é bom. Glória a Deus. Tive um socorro, fui até a minha casa, da minha casa me levaram para o hospital. No hospital ali, o médico aplicou glicose no meu sangue e os meus acalmou. Mas quando eu estava ali, naquela situação ali, praticamente eu vi o inferno. Porque na verdade, eu tentava segurar a língua com o dente, mas não conseguia. E como eu costumo falar no meu testemunho, no meu testemunho, né, sempre conto, quando eu falo a respeito disso aí, o dente é duro e a língua é mole. Mas porém, meus dentes não seguravam a língua ali, estava o diabo embolando a língua ali. E minhas mãos começaram a ficar roxas, os pés dormentes, eu vi a morte de perto. Mas Deus tinha um plano de salvação na minha vida. Glória a Deus. E naquele dia ali, naquela situação, o que acontece? O médico aplicou glicose no meu sangue, acalmou os nervos. Eu passei uma semana sem usar droga, mas como eu era escravo do diabo, uma semana depois, mesmo que eu passei pela morte, mas eu voltei a usar droga novamente. Mas a Bíblia diz, lá em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, em 94, eu conheci a verdade do Senhor, e fui liberto pelo poder de Deus, e fui transformado pelo poder de Deus. Glória a Deus. Né? E o que acontece? A Bíblia também fala lá em 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, para a glória de Deus, a partir do momento que eu aceitei Jesus, eu me tornei uma nova criatura. Então, para resumir essa conversa aqui, o evangelista Luan, né, que é meu filho, ele vai estar falando algo também, em cima disso que nós estamos conversando aqui, mas hoje eu tenho uma conclusão de que maravilhoso é estar na presença do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Não, é isso aí que você está falando, porque, por exemplo, eu já nasci num lar cristão, já tinha, tudo isso que você está falando já tinha acontecido, né? Isso. E eu já nasci num lar onde você já conhecia uma presença maravilhosa do Senhor. Amém. Tem até um jovem que ele serve ao Senhor e, mesmo caso que o meu, ele já nasceu num lar cristão. E aí as pessoas perguntam se ele nunca teve vontade de ir para o outro lado, né? Experimentar o que o mundo tinha para oferecer. Ele disse assim, não, quem começa pela parte boa não quer ir para o inferior. Justamente. Foi uma experiência que eu tive um dia desse, e um rapaz perguntando, mas você não bebe, você não curte? Teve há poucos dias o São João. Então eu falei, pra quê? Você aí já começa na boa parte, não tem como você regredir. Verdade. Então, o Senhor veio descobrir depois. E graças a essa mudança que o Senhor fez na vida, o Senhor fez na vida do meu pai, eu pude já experimentar, já nascer conhecendo o que é maravilhoso. Amém. E é o que o louvor disse, maravilhoso é estar na tua presença. O nosso padrão muda, o padrão do meu pai antigamente era um padrão de alegria totalmente inferior ao que ele veio conhecer depois. Verdade, sem dúvida nenhuma sobre isso. Porque o padrão de alegria, o padrão de prazer é o padrão que o Senhor estabelece, que é a sua própria presença, estar com Ele, que é o autor de toda a vida e é aquele que é a fonte de toda a alegria. Muitas vezes as pessoas acham que a vida cristã é uma vida cristã triste, é uma vida em que nós vivemos cabisbaixos, em que nós vivemos... Não. Quando nós lemos a carta de Filipenses, a alegria é uma ordem. Alegrem-se e diz mais, alegrem-se no Senhor, porque é dele que provém toda a alegria verdadeira. Amém. Com certeza. Toda a Então, alegria verdadeira. esse mundo aí fora é um mundo de ilusão, um mundo vazio, né? É aquela questão, o ser humano, ele, sem a presença de Deus, ele é triste. Justamente. Né? Mas quando eu fiz aliança com Deus, essa alegria, daquele dia pra cá, não saiu mais da minha vida. Né? Glória a então, Deus. Sem hoje, pagar nada. sem pagar nada, sem comprar.
mas foi uma graça de Deus, né, derramada sobre a minha vida, e eu louvo a Deus pela misericórdia dele que me alcançou, né, e grandes foram os livramentos de morte, né, porque esse testemunho aí sobre esse princípio de overdose foi um dos testemunhos, né, de que Deus me livrou da morte. Teve vários outros, mas aprove Deus a contar esse dessa noite, né, em nome de Deus. Então você que está nos ouvindo, que você saiba, saia daqui sabendo que maravilhoso não é o que o mundo ensina, não é o que o diabo propõe, não. Maravilhoso é estar na presença do Senhor e nele se alegrar e nele obter o seu verdadeiro prazer, que é um prazer eterno. Amém. Porque a droga, como meu pai falou, passa, mas se a nossa alegria é o Senhor, então nós temos garantida alegria para sempre, pois Glória o a Senhor Deus. não passa, o Senhor é. Ele sempre foi, sempre será. Ele é eterno. Então a nossa alegria é eterna, tá bom? Amém. Que você se inscreva no canal porque vem muito mais conteúdo abençoado para a sua vida. Valeu? Tamo junto. Deus abençoe.